Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, hoje 14 de julho de 2024, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, estudando a ciência imortal do espírito, nesta universidade chamada Espiritismo. Só tem um porém, não dá para se diplomar, porque o estudo é intermitente. E hoje, dando continuidade à obra memorável Memórias de um Suicida, que é um romance psicografado pela médium espírita brasileira Ivone do Amaral Pereira, cuja autoria é atribuída, né, ao espírito romancista português Camilo Castelo Branco, só que assinou com pseudônimo. E para dar continuidade com a presença do André Matos, que ao longo já de 23 programas já trouxe já, né, toda essa abordagem, né, dessa obra, e hoje com sequência, né, mais uma vez, sem pular um ponto e vírgula, estudando como fazemos nas casas espíritas. Bom dia, André, mais um dia de estudo, dando sequência a essa obra fantástica. Bom dia, Márcio, bom dia, meninos, bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, como você falou, fazendo uma sequência, até porque essa obra quase que não tem parágrafo que não nos ensina alguma coisa. É verdade. Então, mas vamos continuar aqui a ver a história, né, o que aconteceu com Jerônimo. Ele insiste, né, em vir ao plano físico, aqui na Terra, para rever sua família. Ele cometeu suicídio, deixou filhos, deixou esposa, e ele insistiu, apesar da orientação dos amigos espirituais, que ele não fizesse. Então nós estamos nessa sequência de entendimento do que ocorre com ele, com a experiência que ele vai vivenciar diante dessa insistência de retornar e rever a sua família. E a narração na obra, né, no presente momento, Camilo narra porque ele e o grupo que cometeram o suicídio estão no Hospital Maria de Nazaré acompanhando todo esse drama da visita de Jerônimo, que vocês vão conhecer hoje, ao seu lar terreno, né, com a saudade depois de ter cometido o suicídio. Quanto tempo passou? Vocês vão saber já já, daqui a pouco. Agradecer aqui o Bruno na técnica, ele já está aí nas redes sociais. E vamos para o nosso Momento Espírita no Ponto, Bruno, e já já com o estudo dessa manhã de domingo, né? O Suicida Após a Morte, trabalhando em cima da obra Memórias de um Suicida na íntegra, para você, amigo ouvinte e estudante nesta sala de aula. Momento Espírita. Várias são as lesões que atingem o ser humano durante sua jornada terrena. Algumas leves, de fácil cicatrização, outras mais profundas e duradouras. Dentre elas, vamos encontrar as responsáveis por desatinos de variada ordem, que são as lesões afetivas. Fruto do desrespeito que temos uns pelos outros, as lesões afetivas têm ocasionado homicídios, suicídios, abortos, injúrias, que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas, feridas no afeto que lhes alimentava as forças. Quantas lágrimas de aflição, quantos crimes são cometidos na sombra em nome dessas lesões provocadas nas profundezas da alma. Esquecendo-nos de que cada criatura leva em sua intimidade caracteres próprios, não conseguimos medir suas resistências, nem suas reações diante de uma promessa não cumprida. Usando a desculpa do amor livre e do sexo liberado, não temos atentado para as consequências amargas que resultam da nossa falta de respeito ao próximo. Na ânsia de satisfazer os desejos carnais, não hesitamos em nos envolver levianamente com pessoas que sentem, tanto quanto nós mesmos, carências de afeto e sede de compreensão e carinho. Quantas crianças nascem fruto desses envolvimentos irresponsáveis e amargam o abandono e a solidão como filhos rejeitados por um ou outro dos pais, ou pelos dois. Quantos levam no coraçãozinho a tristeza de não poder pronunciar a doce palavra, Pai, porque aquele que o gerou não honrou o compromisso, deixando à companheira toda a responsabilidade pela condução da criança. Quantos homens e mulheres que juram fidelidade nos votos feitos por ocasião do matrimônio
e que levianamente os rompem, envolvendo-se com outras pessoas, provocando lesões afetivas inconsequentes. Certamente, muitos desses delitos não são catalogados pelas leis humanas, mas não passam desapercebidos nas leis de Deus, que exigem dos responsáveis a devida reparação no momento oportuno. É importante que reflitamos acerca desse assunto que nos diz respeito. É imprescindível que respeitemos os sentimentos alheios tanto quanto desejamos ter os nossos sentimentos respeitados. Se não queremos ou não podemos manter um romance de carinho a dois, não o iniciemos. Lembremos que acima das leis humanas existem as leis divinas, das quais não poderemos fugir como seres imortais que somos. Se as infringirmos, teremos que efetuar a devida reparação mais cedo ou mais tarde. E se hoje a carência afetiva nos dilacera a alma, pode ser que estejamos reparando delitos cometidos anteriormente. É possível que Deus permita que soframos a falta do afeto que não soubemos valorizar quando tínhamos. Você sabia que muitos de nós estamos altamente compromissados com as leis de Deus em matéria de amor e sexo irresponsáveis? Por esse motivo, mesmo estando casada, grande parte das criaturas sente falta de afeto e carinho, amargando as consequências dos delitos cometidos contra os semelhantes na área da afetividade. Dessa forma, vale a pena valorizarmos os sentimentos alheios, para que no futuro possamos ser merecedores do afeto e da fidelidade que tanto necessitamos. Rádio Nossa FM, a sua rádio. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí, a gente hoje, estudando aqui o livro Memórias de um Suicida, 24º estudo, para como você, amigo ouvinte, estudante, neste capítulo agora que vai falar justamente, a ida de Jerônimo, saindo lá do Hospital Maria de Nazaré para visitar a sua casa, antes de ele cometer o ato do suicídio. Vamos lá, então? Vamos embora. Então está lá na página 91, está lá, bem claro, e Camilo narra, eles acompanhando esse drama do Jerônimo. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não aperceber disso. No entanto, parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. É interessante a palavra prisioneiro aqui, né, Márcio? Isso. Porque pode dar a entender que ele é alguém cerceado da sua liberdade. Mas não foi. Tanto que ele está indo, ele insistiu em retornar à proximidade, do plano físico aqui na Terra. Mas como nós sabemos, ele vai descrever aqui que próximo à nossa ambiência física existem esses locais de vibrações mais densas, mais infelizes. Ele vai atravessar tudo isso e na condição espiritual em que ele se encontra, se ele vai sozinho, ele não retorna. Ele se perturbaria, Ele se perturbaria. Então ele é prisioneiro nesse sentido, prisioneiro de alguém que está sendo protegido para que algo pior não lhe ocorra. É bom que a gente entenda isso. Sim, com certeza. E dando a sequência, corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiões, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria Terra. Está falando de uma tecnologia que ainda não tínhamos alcançado no planeta Terra. E é interessante porque a gente, às vezes, quando fala de plano espiritual, nós imaginamos algo muito diferente aqui da Terra. E a gente sempre lembra, que perispírito também é matéria. Então, quando ele coloca ali aqui como uma forma de descrever essa carruagem, ele diz assim, uma criação semimaterial, uma carruagem que nada tinha de criação semimaterial. Quer dizer, para eles o impacto, eles que estão enxergando, eles que estão acompanhando
lá do Hospital Maria de Nazaré, e já foi descrito aqui, que para eles é como se eles estivessem do lado mesmo, né, de tão impressionante que é essa tecnologia. Ele diz assim, ó, que você olhando de longe é uma carruagem como se você estivesse vendo aqui na Terra, Agora, só que é semimaterial. porque esse termo carruagem é simples de entender, né, André? Porque quando ele estava Período. encarnado, Sim, lá era um no meio de 19 transporte. era um meio de Meio de transporte. transporte. Isso aí você tem século XIX ainda, Sim. né? Começou Uhum. há pouco a Revolução Industrial, e aí você tem o transporte a vapor, principalmente nos navios, depois dos trens. Então, a carruagem ainda era um meio de transporte. Então, vejam que até isso eles respeitam a consciência, o conhecimento do espírito que está ali. O transporte é feito dentro de um veículo que ele se sente confortável, que ele conhece, não é nada de diferente. E é semimaterial, por quê? Porque é matéria. A gente precisa identificar isso, é matéria. E o que ocorre no plano espiritual é que quanto mais próximo da Terra, essa matéria é mais densa. Ela é muito parecida com essa que a gente observa, que a gente toca, que a gente sente. Por isso que para muitos espíritos que estão nessa região, que é uma região de passagem, que é um umbral, as sensações que eles descrevem são muito parecidas com a nossa. Sentem frio, sentem fome, tocam as coisas, percebem a veste se decompondo, a barba crescendo, né, como foi o caso do André Luiz. Por quê? Porque eles estão num ambiente muito parecido com o nosso. A gente precisa entender isso, porque esse conceito de fluido, esse conceito de perispírito é importante para o entendimento de muitas descrições que algumas pessoas acham fantásticas no plano espiritual, mas que nada são do que elementos semimateriais e elementos com maior facilidade de você modificar. Então, aqui eu pego esse copo de água, se eu quero deixar ela mais densa, eu coloco no congelador, vai virar gelo. Deixei denso. Esse elemento que está aqui, que é um elemento químico, ele é possível, recebendo essa intervenção de algo externo, de uma energia externa, que seria, né, o frio, e ele se modifica. No plano espiritual também. A diferença é que, por serem semimateriais, por serem menos densos, a possibilidade de modificar-se, né, de você, como ele vai descrever agora, nós vamos ver daqui, ele vai descrever por onde ele está passando. Então, nada disso é estranho, porque nós vamos ver que são construções mentais dos espíritos que lá estão. Principalmente da Terra, né, que emana tudo isso. Também, nessa ele vai falar que... E detalhe, né, está vindo da colônia, né, onde está o Hospital Maria de Nazaré, para a Terra, visitar, né, sua casa e que não terrena. a colônia fica no umbral. Isso. Ela fica próxima ao local de resgate. Exatamente. Então a gente vai perceber que o caminho que ele vai percorrer é que vai passar, como André Luiz muitas das vezes, quando descreve também, ele vai passar por regiões como essa que você vai ler agora aí. Vamos lá, dando continuidade. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmblias nevadas. Plúmblias quer dizer cor de chumbo. Desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixavam inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados, arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Olha só, então é interessante que ele faz questão de abordar aqui que essa ambiência que nós temos no entorno, né, da Terra, mais próxima à nossa realidade vibracional, ela é uma construção de espíritos infelizes e dos homens, porque também estamos aqui no mundo de provas e expiações, os nossos pensamentos ainda refletem muito do que nós somos, do estágio evolutivo enquanto, né, conjunto de espíritos numa morada do Pai, nós ainda estagiamos no mundo onde essa ambiência que nos cerca também é construção. Agora, quando ele coloca isso, chama-nos a atenção também que como essa ambiência que ele descreveu aqui, tão sombria, tão triste, né, tão pesada, é construção do pensamento dos espíritos que lá estão e do pensamento dos encarnados, nós vamos entender por que essa sintonia, muitas das vezes, se faz com mais facilidade entre encarnados e desencarnados nos processos obsessivos que a gente estuda na doutrina espírita, porque estamos no mesmo grau de pensamento.
no mesmo estágio de pensamento. Então é Uhum. interessante a gente observar não só essa característica de aquele ambiente, ele é uma construção, e se ele é uma construção, e vamos dizer assim, se eu colaboro com o meu pensamento para essa construção, quando eu desencarnar, eu vou me afinizar com que ambiente? Eu vou ser conduzido pelo meu pensamento com que ambiente? Com este ambiente em que eu me afinizo aqui na Terra. Ou vai ser arrastado para esse ambiente? Esse arrastado, conduzido, ou Uhum. arrastado, mas o que é? Vibracionalmente, eu me afinizo com aquele Uhum. lugar, com aquela ambiência, com aquela construção mental que lá está, então eu sou conduzido naturalmente para lá. É como se aqui, né, um flamenguista, ele vai ser conduzido para um jogo do Flamengo no Maracanã. Uhum. Né? Jamais eu iria pisar no Maracanã para ver um jogo do Vasco. Não tem jeito. Pode ser, né? pode ver. Não, o Vasco não pode tem como. fazer. Não. Então, mas aí o Flamengo tem que estar presente. Tá. Então, eu quero explicar, porque assim, é afinidade Sim. que você constrói. Você Sim. vai em ambientes que, Uhum. você se sente bem lá. Uhum. Não é assim? Você vai num restaurante, na casa de alguém, Uhum. você não vai num baile, por exemplo, que tem um tipo de música que você não gosta. Então, essas coisas assim, você está aonde seu pensamento te leva. Verdade. E aqui é importante essa sinalização que ele faz aqui. Esse lugar de escrito, ele é uma construção mental dos homens terrenos e dos espíritos infelizes. Então você vê que há uma sintonia, e essa sintonia não só nos conduz para esse lugar, mas os processos obsessivos que a gente conhece. Muito bem. E aí, dando continuidade, os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e raivecidos, como desejando atacá-la por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. A flâmula alvinitente, porém, indiciando o emblema da respeitável Legião de Maria de Nazaré, fazia-os recuar atemorizados. Quer dizer, só de ver a flâmula de Legião Maria de Nazaré, já alguns... Porque eles sabem, vamos dizer assim, a força espiritual daqueles que estão ali. Né? Então, que eles não têm acesso, não conseguem, e aí não conseguem por quê? Não estão no mesmo estágio vibracional, apenas isso. Então, você vê a dificuldade nessa narração toda aqui, que está na obra, né, o que está escrito aqui para nós, a dificuldade que tem o espírito para vir visitar um ente querido aqui na Terra. Isso mesmo. Porque se ele não está, bem lembrado, Márcio, porque às vezes a gente, como tem pessoas que vão na casa do espírito e querem porque querem receber notícia dos seus entes que desencarnaram. E o Chico sempre lembrou, né? O telefone, comunicação, o telefone que toca de lá para cá. E por quê? Porque nem todos têm condição de estar aqui, atravessar. Alguns estão nesse ambiente. Como é que eles vão se apresentar? E outros que podem estar em tratamento, em processo de reequilíbrio, estar até numa condição melhor, né, estarem numa colônia, num lugar de tratamento, eles precisam também se preparar para essa travessia. Porque é uma travessia que você pode, de repente, se sintonizar com o sentimento daquele infeliz que está lá. Então, por isso que não é fácil, né? Como muitas pessoas fazem, infelizmente, como muitos médiuns também oferecem esse serviço. Sim. A gente precisa ter muito cuidado, porque não é eu sentar e dizer que, Márcio, hoje eu vou receber uma mensagem do seu ente querido. A coisa não funciona desse jeito. Sim. Então, isso precisa ser muito claro e foi muito bem lembrado por você. Beleza, olha, dando continuidade então à obra, né? Nós estamos aqui estudando na íntegra o livro Memórias de um Suicida. Se vai ser 110, 120 programas, não tem problema. Encarnado ou desencarnado, vamos dar nós sequência. dá um jeito aqui. Já tem aí, ó, você pode procurar aí, você quer 23 programas já gravados, e o Celso, né, ele edita e foca justamente no estudo, tá bom? Ó, dando sequência, muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos os progressos e a reforma moral por derivarem. Por isso, termina só pra gente falar isso. Tá. Como as demais criaturas, do amor de um Criador, todo justiça e bondade. É interessante porque a gente falou, né? Não dá para pensar quando nós vamos terminar, porque cada parágrafo você tem uma lição e da doutrina.
Então veja que ele não faz, Camilo não faz uma descrição negativa desses espíritos que estão lá. Ele percebe que eles são o quê? Futuros arrependidos renegados. Então essa é uma perspectiva de olhar diferente que às vezes a gente não tem no próprio movimento espírita. Então quando a gente começa a conhecer o Evangelho de Jesus, nós tendemos a determinadas sentenças e determinados julgamentos. E o que o Camilo tem aqui nesse momento? Ele não descreve, ele não vai falar que aqueles planos são assim, não sei o quê, aqueles espíritos ruins, não tem jeito, não. O que ele descreve? Que é futuros arrependidos, renegados. Por quê? Porque com as demais criaturas, ou seja, com todos nós, eles são frutos do amor do Criador, todo justiça e bondade. É o tempo de cada um deles se regenerar. Então, mesmo nós, diante de pessoas que possam ter um comportamento e que a gente rotule como um comportamento contrário às leis de Deus e tal, eu tenho que olhar como um irmão que vai também, como eu, que estou no meu processo de superação das minhas próprias inquietações, também um dia ele vai se modificar, ele vai se transformar. Então, esse olhar, que é um olhar de compaixão, é um olhar de benevolência, né? Um olhar de indulgência, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 886, nos indica isso. E eu marquei, porque é um simples comentário do Camilo, dentro de uma descrição, mas que nos traz uma lição muito importante. Exato, esse futuro está lá na frente, né? Descobriam-se como se homenageasse um nome respeitável evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. É o nome de Maria, né? Você vê que aí eles veem que é de Maria, eles têm ali a reverência, outros saem chorando. A importância, né, desses espíritos também, porque o envolvimento com Maria, com Jesus, as pessoas a gente não esquece. Né? E o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. Voluntariamente. Né? O respeito ao livre-arbítrio. O respeito a você estar num momento em que a atenção que vai lhe ser dada pela espiritualidade superior, no processo de atendimento, você está preparado para começar o tratamento. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos que estão aqui no grupo. Enquanto eles não estavam em condições de serem tratados, eles não foram resgatados. A partir do momento em que voluntariamente, ou seja, os sentimentos que você traz, você deseja se modificar, aí o amor de Deus está presente. Mas sempre o respeito ao livre-arbítrio. Muito bem. E aí ele continua: de súbito, brado unissono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada Portugal, ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo formoso e sobranceiro, o porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela messe de revermos o torrão natal, depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades, e chorávamos enternecidos, gratamente emocionados. Momento que emocionou a todos na enfermaria, acompanhando a trajetória aqui de Jerônimo chegando na Terra. Eu estava imaginando o que seria de cada um de nós se tivéssemos a possibilidade, aquilo que a gente conversou aqui, né, de alguns anos, a gente retornar da espiritualidade e irmos para os lugares da nossa memória. Porque nós não perdemos a memória, isso é importante no ensino espírita. O que eu sou hoje, eu continuo sendo depois. Então, todos os sentimentos que eu trago, a memória dos lugares que me fizeram feliz, daqueles com que eu me relacionei, eu estava brincando com vocês. Ali na Duque de Caxias, onde era a casa do meu avô, em que a gente estava todo final de semana lá, muitos primos, e a gente brincava lá fora, o tempo em que podia ir na rua brincar de pique. Quando a extensão do quintal era a rua. Eu também tive essa fase. Todos nós, né? É bom demais. A gente brincava de pique, jogava futebol na rua. Queimada, os primos e as primas. Para ver carro. Hoje eu passo lá em frente, está um prédio enorme, está construindo. Então, você não tem mais um lugar. Então,
se a gente sente isso encarnado aqui, imagina desencarnado. Uhum. Então, eles tiveram Depois de toda muito essa tempo, surpresa, né? depois de Você muito viu essa tempo. transição? Eu ainda vi Casa, isso. eles construíram um prédio. Mas aí Quem você está no plano espiritual não tem essa transição, porque ele está muito tempo afastado. vai se surpreender. Ele vira aquela imagem de que vou encontrar Isso. aquela ponte de madeira que eu atravessava, vou encontrar o banheiro era do lado de fora, vou encontrar aquela árvore. Aí chega lá, não tem nada, tem um prédio. Rapaz, você viu que só ele que viveu a fase do banheiro do lado de fora, né? Você já viu o casinha. tempo, rapaz, Não, a o tempo da casinha. casinha. Nem vou entregar a idade do rapaz, né? Então, você vê que são memórias para nós, só da gente recordar aqui, né? A gente sorri, a gente fica bem. Imagina eles. Era triste se eu comparar hoje, mas a gente fica feliz de pensar naquilo tudo, a experiência que nós vivemos. Imagina para eles. Então, e a gente não esquece de que eles, pelo instrumento que eles estão assistindo, eles estão lá no quarto, lá no hospital. Enfermaria, exatamente. E toda hora ele descreve, é como se nós estivéssemos do lado do Jerônimo. Então, o impacto de chegar lá para eles também é como se eles estivessem chegando. Por isso, todo esse espanto, né? Toda essa E isso felicidade. ocorre hoje, com naturalidade, pelas transmissões, Sim. né? Televisivas, de mídia, acompanhamos. Bom, 9h14, você está nessa sala de aula, nós estamos estudando, né, a obra Memórias de um Suicida, da médium Ivone Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo. Esse livro, no futuro, estará nas grades curriculares de todas as escolas do mundo. Vai demorar um cadinho no futuro. Então vamos lá, então, né? Paisagens portuguesas com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações. Rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo, radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuava em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. Falando de uma tecnologia que aí talvez ainda não chegou ainda na Terra, mas já está caminhando para essa tecnologia que ele apresenta aqui. Sim. Para essa realidade. Essa está realidade presente. Está muito presente Exato. ali. E a gente viu no outro encontro que eles fazem isso para que a experiência do Jerônimo também sirva de aprendizado para eles. Todos. Às vezes é o problema em comum, o pensamento comum, sim, vai servir. A silhueta, a princípio longínqua, da cidade do Porto, desenhou-se palidamente nas brumas e tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho a crayon, toda sob tela acinzentada. Alguns instantes mais, e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual fizesse no canto da vigilância o que muito nos edificou. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sobre nossos olhos, roridos de comovido pranto, como se também por elas transitássemos, que já estavam no solo português. Mas você vê que ele faz uma descrição da atmosfera terráquea, como se fosse um nevoeiro denso, né? Às vezes a gente vê esses filmes de terror, aquela coisa toda, você vai num ambiente lá, tá aquele nevoeiro, esperando, você não sabe quem que vai sair daquele nevoeiro, né, para dar um susto. E a descrição, não só Camilo faz, mas em outras obras dessa ambiência, infelizmente, que ainda envolve o nosso planeta. Né? E aí, continuando, né, agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso, e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente acobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera. Fora ali a sua residência. Chegou à casa dele. Chegou à casa dele. É o que ele queria, né? Chegou à casa. É o que ele queria. E a partir de agora, é bastante compreensível a experiência que ele vai viver, você vai descrever aí, totalmente fora da expectativa que ele fez.
né? Exatamente. Depois de cometer o suicídio, ir para o Vale do Suicida, ser resgatado pela Legião Maria de Nazaré, ir para o hospital, insistir, querer ir à Terra, ver os seus familiares, visitar a sua casa. Apesar da orientação contrária, do esclarecimento, da tentativa dos espíritos dizer para ele fazer isso depois, ele faz isso aí. Você pediu a experiência, respeitar agora, vamos ver o que ele vai viver nesse momento. Né? Então, o antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente e seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, por quem nutria a mais apaixonada atração. Margaridinha, ó minha filha querida, aqui está o teu pai. Margaridinha, Margaridinha, tal qual lhe chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Querendo só chamar a atenção, anterior que ele diz o seguinte, o antigo comerciante de vinho entrou desembaraçadamente. Nada impediu ele de entrar naquela casa. Depois a gente vai fazer um comentário com relação a isso, referente aos nossos próprios lares. Né? Sim. Ninguém, porém, acudia aos seus amorosos apelos, apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças, porventura, ainda mais rijas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada por múltiplos dissabores, atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, e correspondidos agora pela mimosa criança já afastada daquele local, que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde está, filha? Margaridinha, olha que teu papaizinho que chega, minha filha. A mesma expressão que ele usava quando estava encarnado, verdade. antes de cometer o suicídio. Triste, né? A gente vê o espírito nessa situação querendo retornar ao que lhe era caro. As expressões, nesse momento, é o desejo dele de retomar aquilo que ele perdeu com o suicídio, e aí ele vai usando as mesmas expressões, vai buscando a filha que era, né, filha dileta dele no início. E é muito triste a gente ver isso, porque ele não tem até aquele momento uma consciência da realidade que o seu gesto lhe causou, que ele vai agora, de uma forma muito impactante, encontrar. E é interessante, nós já falamos aqui, Camilo Castelo Branco continua fazendo uma narrativa que é muito comum das suas obras, em que ele é muito detalhista. Você vê que ele, e nós vamos ver aqui para frente, para descrever o impacto e os sentimentos do Jerônimo, você vê que ele usa várias palavras para reafirmar, né? Desabores, atroavam, desoladoramente, brados amorosos, inúteis. Você vê que ele é muito impactante, ele é muito forte naquilo que ele descreve. Verdade. É a característica da própria obra do Camilo. E aí continua, né? Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma que ali deixara, e que, único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio o lar que tanto estremecera. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um e finalmente bradou pelos criados, não via ninguém. Sombras e vultos estranhos. Segue um pouquinho desse aí. Então vamos dar continuidade. Vai ser legal. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixava-no bramir e interrogar, sem se dignar e responder, não se apercebendo de sua presença, pois tratava-se de indivíduos encarnados. Eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. Então, o que a gente queria chamar a atenção? Quer dizer, ele entra nesse lar sem dificuldade nenhuma. E você já tem outros moradores lá. Isso é a coisa mais comum que acontece diariamente na Terra. Sim, com certeza. E até por outros motivos. Né? André Luiz escreve de espíritos que se sentem tão encarnados ainda, né? Eles ainda se sentem na Terra, que começa a dar trovoada e chover forte, eles buscam abrigo, que é uma atitude normal de qualquer um. Eu estou na rua, vai chover, vou procurar abrigo. Então, o que eu queria chamar a atenção nisso? Como é importante
A doutrina espírita nos indica isso, como é importante o culto do Evangelho no lar. Porque além do benefício que traz a todos os seus membros a leitura do Evangelho, indiscutível, ensinamento de Jesus, essa leitura e aquele pequeno comentário ele vai ser compartilhado também com outros espíritos que, por uma situação ou outra, possam estar presentes em nossos lares naquele momento. Quantas e quantas vezes você que faz o culto do Evangelho no lar, sistematicamente, a própria espiritualidade, ela conduz espíritos para que possam ouvir o que nós estamos estudando, narrando naquele momento, e serem despertados da sua situação. E também é uma forma de proteção para o lar. Você vê que ele entrou com facilidade, aí está procurando a família, está procurando, ele só vê vultos, as pessoas não percebem, mas que vultos são esses? Você vê também que ele vê, a descrição é sombras e vultos estranhos. Ele não vê claramente como nós estamos vendo agora, mas ele se apercebe que existem pessoas lá naquela casa e tenta também o contato com elas. São os novos moradores. São os novos moradores. Então, assim, eu só queria chamar a atenção para essa realidade, já que essa ambiência, como foi descrito aqui, essa ambiência mais inferior, que também é fruto dos nossos pensamentos, elas estão mais próximas do mundo físico em que nós estamos estagiando. Então, o culto do Evangelho no lar, os bons pensamentos, tudo isso não só protege o nosso lar, mas também ajuda aqueles que necessitam, algumas vezes, daquela orientação que vai ser lida ali, que vai ser estudada, e que os amigos espirituais conduzem para os nossos lares, para que aquelas pessoas também, aqueles espíritos também sejam beneficiados. Então veja que o culto do Evangelho vai além, muitas das vezes, do que nós imaginamos a sua importância de ser realizado nos nossos lares. E o André, assim, é natural, né? Que o espírito vai para a espiritualidade, quando ele volta, passado muito tempo, encontrar novos moradores. Sim, né? lógico. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas, né? Estão lá na minha casa. Isso mesmo. Esse pessoal lá eu não conheço. É minha casa. Não é fácil, né? Dependendo da situação, se desestrutura todo um ambiente familiar e aqueles que ficaram encarnados, às vezes tem que dar outro caminho à vida. É o que nós vamos ver aqui. A importância do Evangelho que você citou aí. Então, dando sequência, o próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorasse. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento, telas que lhe eram desconhecidas. Seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a 6 de novembro de 1903. Daqui a pouco nós vamos ver qual é a importância dessa folhinha. Só queria lembrar também como que você ficar apegado às coisas materiais não lhe dá benefício. Quantas casas aqui em Três Rios da nossa infância que a gente passava hoje são prédios? Sim. Né? E aí todo o mobiliário, todas as coisas que lá está, ou os filhos dividiram, ou venderam, porque normalmente os pais faleceram, são mais de um filho, então você tem herança. Então, uma forma de se dividir aquele bem, né, aqui em Três Rios, que cresceu muito nos últimos anos, você vende para uma empreiteira, para alguém que vai fazer um prédio e tal. Então, se modifica todo o ambiente em que, se você se apega, se você desencarna apegado a essa matéria, você se decepciona imensamente. Porque alguns ficam presos a esses lugares, vão vendo tudo sendo destruído, olha só como eles devem se sentir. Então, é mais um motivo para a gente perceber que não cabe a nós ficarmos presos a nada de material. O que a matéria nos concede, e como força do nosso trabalho, principalmente, é para a gente usufruir aqui, mas não se apegar àquilo. Porque me apeguei lá àquele vaso, né, igual aquele vaso chinês que tem lá na Casa dos Céus, por exemplo, né, da dinastia Ming e tal. O Celso fica preso àquele vaso chinês dele lá da dinastia. Daí, depois dele desencarna, o pessoal faz um leilão, doa para a casa espírita, né, para a gente poder fazer
uma doação, vender aquele seu vaso, Celso. A pessoa, você volta, cara, querendo ver o vou seu... obsediar todo mundo. Então, tá vendo? Aí não vou precisar rezar por você, vai dar trabalho na reunião mediúnica, entendeu? Mas não é, a gente brinca, mas vê, olha só, o que cabe você ficar preso, né? Você brigar às vezes em família por causa de um bem material e de repente você volta alguns anos, cadê ele? Porque não tem mobília, não tem mais nada. Não tem ninguém, não tem mobília, não tem nada. Olha, guarde essa data aí, Isso aí. que ele se surpreende 6 quando de ele olha na folhinha, 6 de novembro de 1903. A Carmen mandou aqui um texto aqui, antes de passar para Carmen Beatriz, Um abraço, querida. mandou para você, né, exemplificar para nós esse trecho que ela mandou. O paciente é induzido magneticamente a expor o passado, a desdobrar as páginas do livro imenso da alma. Todas as criaturas trazem a história de si mesmas, impressas nos labirintos da alma. Sim. Então, Carmen, obrigado mais uma vez. Você sempre trazendo uma pergunta gigante, né, para que a gente possa estudar, ou com certeza. Então, Carmen, nós lembramos uma questão que eu gosto muito, são as questões do 150, e ela se desdobra na 150A e a 150B, no Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre a alma após a morte. Então, a primeira coisa que Kardec pergunta na 150 é se a alma, e a gente entende que a alma, didaticamente, o Kardec separou de espírito, né, para dizer que a alma é encarnada, que é o espírito encarnado, pergunta se a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Os espíritos dizem que sim. Você conserva a sua individualidade. E na B, que é mais interessante, ele pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? Eles dizem, nada, a não ser a lembrança. O que é a lembrança? E aonde está em nós a lembrança? É na memória. O lugar da lembrança é na nossa memória. Então, como a gente não perde a nossa individualidade, e nós levamos, ao desencarnarmos, as nossas lembranças, ou seja, as nossas memórias. Mas quando nós estamos na espiritualidade, é possível termos acesso, ou induzido magneticamente, ou, né, de acordo com a necessidade de um tratamento, de acordo com a necessidade de que aquela lembrança ela venha à tona para o processo de aprendizado daquele espírito, você pode buscar lembranças de outras encarnações. Por quê? Porque, na verdade, nós somos o somatório das experiências, no conhecimento que nós adquirimos nas diversas encarnações. É assim que se faz o processo de evolução do espírito. A gente não perde nada. O que ocorre é que, encarnados, nós vamos ter acesso àquelas lembranças que nos são necessárias para as experiências nesse momento evolutivo. Então, ela começa o termo dizendo assim, o paciente. Bom, se é o paciente, é alguém em tratamento. E se ele está em tratamento no plano espiritual, muitas das vezes podem ser espíritos que estão num processo, estão obsediando. Então, eles ali no tratamento, eles vão fazer com que ele retorne na memória uma lembrança de uma situação que conduziu aquele processo de obsessão, para que ele tome consciência de que aquela atitude dele é uma atitude infeliz, que ele só, muitas das vezes, está repetindo aquela coisa, eu faço para o Celso, o Celso faz para mim, eu faço para o Celso, e a gente não fecha esse ciclo. Então, é fácil do entendimento, Carmen, por quê? Porque lembrar sempre, primeiro, nós só levamos, isso aqui é muito interessante, você leva aqui, não, eu não levo esse copo, eu não levo esse celular, não levo esse livro, não levo nesse corpo físico. Eu levo a lembrança de todas as experiências, né? Essa memória que nós vimos aqui do Jerônimo chegando na casa dele, a gente comentou também do retorno, muitas das vezes, isso é nosso, isso a gente não perde. Por quê? Porque a gente não perde a nossa individualidade. Nós continuamos a ser o que nós somos hoje. E quando chegamos na espiritualidade, quando possível, quando necessário, a gente tem acesso a todas as memórias, ou as memórias mais recentes das encarnações que nós já tivemos, porque essa individualidade que Kardec nos diz não representa só esse personagem que eu estou vivendo agora, mas é o espírito, que é um somatório de todas as experiências e todos os conhecimentos que nós vivemos nos outros personagens. É como se eu pegasse um ator de teatro, que você perguntasse para ele hoje, poxa, como foi interpretar personagem tal naquela peça que você fez ano passado? Ou foi isso? Então, mas lembra aquela peça que você fez sucesso há 10 anos atrás, aquele personagem da novela? Eu lembro. São personagens diferentes, mas ele traz à memória
da experiência de todos aqueles personagens. É isso que acontece. E quando é preciso algum tipo de tratamento, volta a falar, ela utiliza na frase ali, paciente, quando é necessário ao processo de aprendizado, é possível, magneticamente, através do passe, da indução mental também, você ter acesso, fazer com que o espírito tenha acesso a determinada memória para que ele possa ser atendido ali na situação qualquer, que ela já não cita aqui a situação. Esse é o processo que acontece. Muito bem, né? Então, na obra Memórias de um Suicídio, que nós estamos estudando aqui, né, Jerônimo, na casa dele, ele lê, né, na folhinha 6 de novembro de 1903. E aí, Camilo narra, um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimentando reminiscências, vasculhou lembranças, sacudindo a poeira mental de 1000 ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio, a vertigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade, de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio, não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do tempo envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após um malfadado gesto de transfuga da vida terrena. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera, desde o trágico momento em que tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro, sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias, pois no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Para ele, para sua percepção obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia azíaco, pois não se recordava de outra depois dessa. 15 de fevereiro de 1890. Eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava ao Marte que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Que coisa, né? Um detalhe pequeno criando um impacto muito grande. Porque ele sai lá do hospital imaginando encontrar aquilo tudo muito próximo do que ele deixou. Ele perde na espiritualidade, principalmente nesse ambiente que Camilo descreve aqui, você não tem a noção do tempo não é igual ao nosso. A nossa noção de tempo aqui, ela está muito ligada à percepção que nós temos do externo. O sol passa o dia, chega a noite, amanhece mais um dia. Essa é a percepção de tempo que nós temos aqui no plano material. No plano espiritual é diferente, totalmente diferente, principalmente estando numa região de sofrimento como eles, em que tudo, infelizmente, ali é treva. Você não tem a percepção de sol lá, quando chega, é igual um dia nublado, assim, que você vê aquela bolinha lá, nem iluminando, nem nada direito. Nem precisa isso, né, o André? Se você ficar num quarto todo fechado, todo escuro, você perde totalmente a noção. Você perde totalmente a noção do tempo. Você não sabe se é noite, se é dia, se é hora de dormir. Você só vai saber, pela condição nossa de matéria, a gente só vai saber que tem que dormir como começar a bater o cansaço, né? Com certeza. Mas, fora isso, você perde a noção do tempo. E ele não vai encontrar a Margaridinha, que era nova, né? Sim, mas 13 anos passados. Na mente dele, ele vai encontrar. Ele quer a filha dele de 7 anos, ele quer ver pequeno, ele quer os filhos, a esposa na mesma casa, com a mesma estrutura. É isso que ele deixou. E é a última. Isso aí, é a última memória, ela é a última lembrança que ele tem da sua casa, é essa. A própria lembrança que ele tem, que é uma lembrança emocional, de sentimento, de amor, é pela menina pequena, é pela esposa que ele cuidava, tanto que ele leva, não sei se vocês lembram lá atrás, ele leva um buquê de rosa para a esposa. Olha só o que o cara, o que ele está achando que ele vai encontrar.
totalmente, como dizem mais jovens aí, totalmente sem noção. Mas é verdade, ele perde a noção do tempo, Sim. perde a noção da realidade, preso a uma lembrança que o sustenta até aquele momento, porque ele acha que é aquilo e que não existe mais. Eu só E fico aí- imaginando essa leitura aí, porque, ó, o tempo tá passando. 13 anos. Você pensa bem se deixar uma menininha, uma sua filhinha de 7 anos, e depois 13 anos, você vai... Mas, Volta a querer ô, Celso, aquela de 7 anos, não é? então, ô, Celso, olha, moleque, aí a gente percebe a importância da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos prepara para a vida após a morte. Sim. Então, Verdade. essas decepções que ele está tendo, esses sofrimentos aqui, a gente só vai ter se a gente quiser. Mas aí, olha Entendeu? só, Ela deixa o claro a mais todos nós, importante cara. aqui, só para chamar aqui a atenção, é porque o Jerônimo é aquele espírito, coitado, que ele está ainda, Sim. ele é preso, ele quer porque quer. Sim, Encontrar a filhinha porque dele. é o sentimento, na verdade, o que leva ele a isso é o sentimento de culpa. Ele sabe que o gesto dele foi ofensivo, não só para Deus, mas foi ofensivo para a família. Sim. Por que ninguém fez contato? Por que ninguém orou por ele, como nós vimos lá atrás? Né? Que quando há oração, eles percebem, até imagem eles conseguem ver de quem orou. No fundo, ele quer descobrir o que aconteceu com a família dele, porque ele traz muito forte um sentimento de culpa pelo gesto, porque é um abandono. Porque até então ele pensava que estava sendo impedido de receber notícias. Né? Estava impedido, e na verdade, nós vamos encontrar outra realidade. E vejam bem, gente, nós vamos levar em consideração que você está num ambiente social em que o homem era literalmente o chefe da família, era o sustento da família. Sem ele, você desestrutura toda uma família. Então ele sabe disso, entendeu? Ele sabe disso, que ele exige, ele quer ver a situação porque ele traz esse sentimento de culpa. Ele entende a importância que ele tinha como pai, como provedor daquela família. E aí ele vai encontrar, não sei se a gente consegue chegar até o final hoje, acho meio difícil. Não chega. No próximo capítulo. Vai ser Eles vão saber 13 anos depois. O que ele vai as consequências, né, da visita dele ao lar terreno depois que ele cometeu o suicídio, após 13 anos, passado 13 anos. A consequência com a família. Agora, a gente lembrar, conversando com a Sinara, a gente sempre conversa sobre a parte que a gente vai ler, que a gente vai estudar, ela lembrou aquilo que é verdade. O suicídio é um gesto egoísta. Sim. Porque você, em momento nenhum também, lógico, não se faz aqui um julgamento da pessoa. A gente não tem como julgar as dores e o que conduz a pessoa à morte voluntária. É um ato de desespero. Mas um ato de desespero. E ele é um ato egoísta porque você, em momento nenhum, você considera o que você pode trazer de desabor à sua família. Exatamente. E é o que nós vamos, no próximo encontro, perceber aqui o que aconteceu com a família do nosso Jerônimo. É verdade. Olha, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. Tu tá gostando, né, do estudo? Então, na próxima data aí, né, já vai ser anunciado, se Deus quiser, em agosto ele retorna, né, para o 25º estudo da sequência dessa obra memorável, Memórias de um Suicida. Mas se você ficou curioso, corre lá na livraria espírita, Isso, compra o livro, leia com a gente. aqui, né? E vai degustando. Leia e estude, porque você vê aquilo que nós falamos aqui. É difícil você caminhar, porque tem detalhes muito importantes nessa obra. Ela é uma obra de uma profundidade doutrinária impressionante. Fora do comum mesmo. Aquilo que o Márcio falou, isso aqui um dia vai ser estudado nas universidades, nas escolas, porque é impressionante o que nós encontramos nessa obra. Se Deus quiser. Suas considerações finais, obrigado mais uma vez a participação aqui no programa. Eu agradeço estar aqui, para mim também é uma alegria, um prazer muito grande de estar estudando com vocês novamente essa obra, justamente por isso que nós falamos aqui, ela é uma obra de um conhecimento doutrinário impressionante, e pedindo a Deus que a gente consiga estar encarnado para terminar essa jornada aqui, a gente tinha que ter começado mais cedo. Pode deixar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.